acordado. Ó, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Perseverar até o fim vai ser salvo. Vai ser difícil ser bom. Pronto, irmão, podemos continuar? Dá graças. Pai, nós te damos graças, Pai, pelo tempo aqui juntos, mais uma vez, agradecemos aqui, pela refeição que nós pudemos juntos também comer, com alegria em nossos corações. Obrigado pela provisão e também por todos os irmãos e irmãs que se envolveram nisso. Agradecidos somos pela vida de cada um de nós. E também nós agradecemos, Pai, pelo cuidado agora com a Tua palavra que temos em nossas mãos. Nos ajude no entendimento, para que possa haver um discernimento segundo a Tua perfeita graça, para que, primeiramente, Cristo seja exaltado, glorificado em tudo isso, e certamente assim seremos também edificados, exortados, consolados. E obrigado, Pai, podemos sempre colocar dentro daqui nossos corações, nossas consciências também, agradecidos pelo amor que Tu tens para conosco, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos ver o que nós ficamos. Terceira parte, né, na vinda do Senhor para o reino milenar. Tá, então essa vinda do Senhor, só lembrar esse detalhe aqui, na vinda do Senhor para o milênio, Ele vai, essa vinda que Ele vem, que Ele virá, né, quando o Pai estabeleceu o reino, Ele virá para julgar os vivos. É o julgamento dos vivos, não o julgamento dos mortos. O julgamento dos mortos é no final, que outrora era conhecido como a ressurreição do último dia, né? Então, essa ressurreição do último dia passou a ser a ressurreição para a condenação, é o julgamento dos mortos. E aqui na vida do Senhor, para estabelecer o reino, é o julgamento dos vivos. Ele vai virar para julgar os vivos. Por isso que, por exemplo, em Atos, né? Atos. Mas vamos lá, Pedro, por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, por favor. Certo. 1 Pedro 4. Versículo 5, né? 5 e o 6. 5 e 6, é isso mesmo. Os quais vamos dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Certo. Aquele que está preparado, que é competente para julgar os vivos e os mortos. Não é junto, separado. Os vivos é um tempo, julgar os mortos é outro tempo. Para esse fim, versículo 6, como é que fala aí? Porque para isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito.
Então, alemão, tá vendo? Você falou que o homem é responsável diante de Deus enquanto está vivo, mas aí fala que o evangelho é pregado aos mortos também, não foi? Está escrito isso aí ou não tá? E agora, como é que faz? Como é que vai uma situação dessa? Esse é um assunto que Pedro vem discorrendo, por isso que versículos isolados pode se tornar um problema. Né? O versículo ele tem que estar dentro do contexto para você entender o que está falando. Pedro vem falando isso desde o capítulo. É que nós dividimos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, 2, 3. É nós que fizemos isso. Mas a carta é uma carta. Né? Pedro aí, por exemplo. Então ele tem uma má doutrina também. Isso é motivo para uma má doutrina. Sim, exatamente. Se você isola, vira má doutrina. É o mau uso da escritura. Então ele vem vindo, por exemplo, volta no capítulo 3 para entender o que ele está falando aí. Né? Inclusive, esse versículo é muito interessante, né? Por causa do contexto. Ele é uma coisa. Esse versículo é muito bom, o versículo que nós acabamos de ler. Que para esse fim foi o evangelho também pregado aos mortos. Capítulo 3, voltando aí, por favor. Versículo 18, 19, 20, por favor. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a unidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela arca, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, mas isso não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse aí é o assunto. Pedro está tratando dos dias de Noé. Né? Os dias de Noé. Pois também Cristo, versículo 18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortificado ou morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual Espírito foi e pregou aos espíritos que hoje estão em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes. É assim que tem que ler esse versículo. Vai lendo, vai raspando tudo, e depois, então ele foi lá pregar para morto. Não está falando isso aí, que ele foi pregar para morto. Entendeu outra vez o versículo aí? Não, o versículo 18, porque fala isso que... Como é que fala o 18 aí? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vivificado pelo Espírito. Aí continua. No qual também. No qual o quê? No qual também. No qual o quê? Espírito. No qual o Espírito. No qual o Espírito. No qual também. Foi e pregou em prisão aos espíritos que hoje estão em prisão. Não é isso que ele estava lendo? Lê aí para nós. Pode ler. O meu aqui está, versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Em prisão. Que hoje estão em prisão. Continua. Os quais espíritos que estão em prisão, em outro tempo foram rebeldes. quando estava vivo. E quando é que eles ouviram o Evangelho? Enquanto eles estavam vivos. Então, para esse fim, o Evangelho também foi pregado aos mortos. Quando? Enquanto eles estavam vivos. Lógico, né? É o cristão falaria, lógico, né? Então é isso que ele está falando. É que ler, é isso que eu estou falando, irmãos. Quando a gente lê, presta atenção, né? Nossa linguagem é clara, e a gente vai lendo meio assim, e às vezes, pior de tudo, bota o óculos da religião e vai seguindo.
Aí já vai associando. Não é assim, né? Eu sei que não é fácil, mas tem que tirar e ler como está escrito aí, ó. O qual também foi e pregou os espíritos, no qual espírito, maiúsculo, né? Foi e pregou os espíritos hoje em prisão, mas minúsculo. São as pessoas que hoje estão presos. Que esses, os quais, em outro tempo, nos dias de Noé, foram desobedientes, enquanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. É isso que está falando. Na tradução brasileira, no qual também, já coloca bem claro que é no mesmo espírito. Isso. No qual também foi, quer dizer, o mesmo espírito. Né? Não, é que é o seguinte, por exemplo... Bem claro aqui. Sim, na verdade é claro, a gente que complica, né? Mas quer ver no capítulo 1, volta lá, por favor. 1 Pedro 1, esse é o assunto de Pedro, né? Inclusive, né? Capítulo 1, versículo 10 e 11, né? O 10 e o 11. Eu vou ler aqui, tá? 1 Pedro, versículo 10 e 11. Da qual salvação inquiriram, né? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tem ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo maiúsculo aí. Isso. Que neles estava neles, no meu caso, tá? Indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e agora que se lhes havia de seguir. Os profetas, pelo Espírito de Cristo, profetizaram acerca dos assuntos. E assim Noé, o Espírito de Cristo, pregou o Evangelho para eles lá nos dias de Noé. É isso que ele está falando. Então, por isso foi o Evangelho pregado também aos mortos. Não é o Evangelho nosso, tá? É o Evangelho devido ao seu tempo. Tem lá nos dias de Noé, o Evangelho pregado por Pedro era o Evangelho de justiça, que Deus ia julgar o mundo. Então, pregado por Noé, né? Você falou Pedro, mas era Noé. Não é? Não é que o que Pedro falou, né? Perdão. Tá certo. O que Pedro comenta, perdão. O que Pedro comenta é esse que nos dias de Noé, ele foi lá e pregou. Que pregação ele tinha? É a pregação de justiça, que Deus ia julgar o mundo, ia acabar, e a pessoa tem que se salvar daquilo. Era a arca. Mas quem entrou? Ninguém entrou. Entrou só ele, a esposa, Sem, Cão e Jafé, os filhos dele e as esposas. Foi isso que entrou, 8 pessoas. E outra coisa, irmão, estou deixando você falar, né? Essas 8 pessoas aí foram salvas do dilúvio. Só que essa salvação está associada também à alma. Volta aí no capítulo 3 outra vez, versículo 19, por favor. No 19? 3:19. No qual também foi pregar os espíritos em prisão, Certo, vai. os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se fabricava a arca. Fabricava, certo? Fabricava. Nossa. Tem 3 empresas lá. Na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram através das águas. Sim, hoje o aqui é preparava, né? Preparava. Fabricou. Perdão. Não, tranquilo, é É tradução. para acordar, isso é bom para acordar. Uma coisa é verdade, que trabalharam na arca muitas pessoas, que no fim não entraram, trabalharam, porque isso é uma figura, essa arca é a figura da salvação. Nosso tempo hoje
principalmente no nosso tempo aqui, ó, por isso que eu estou chegando nesse tempo aí. Muitos trabalham, só que não fazem parte disso aí. Trabalham a troco de interesses. Nesses aí que trabalharam, ó, porque, irmão, Noé, ele não ia conseguir fazer aquela arca em 120 anos, nem em 200 anos ele conseguiu fazer. Em 8. Teve que fazer isso aí, contratando pessoas, trabalhando, porque a resposta para nós é a doutrina. Nós vemos que existe hoje os que estão fazendo o trabalho, é o homem fazendo, mas ele mesmo participa. Quando Paulo fala aí que no arrebatamento, daí Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, pois não acolheram o amor da verdade para se salvarem. Isso é a profissão cristã, não é o mundo. Porque quem nunca, no mundo que nunca ouviu o Evangelho, esse vai ter chance de salvar na grande tribulação, nos 7 anos. Esse que ele fala aí que vai ficar para juízo é a grande casa. São aqueles que estão falando do Evangelho, estão pregando o Evangelho, mas eles não fazem parte agora. Eles estão construindo a arca, mas não vão entrar na arca. E assim foi com Noé. Por isso que é interessante a gente fabricar a arca, né? Mas muitos trabalharam. Somente 8 que entrou. Porque assim, essa multidão que ele fala, só 8 se salvaram. Esses que não entraram e foram mortos, eles não somente foram mortos, eles estavam no estado de condenação, porque fala que os espíritos estão em prisão, não é isso? Os quais, no outro tempo, não era uma multidão, gente. Não, perdidos, não é somente morrer afogado, eles almas perdidas. Deixa eu falar, mas depois eu estou dando. No sistema religioso usa essa passagem, e aquela passagem quando diz que o Senhor Jesus ficou morto lá no túmulo, né? Diz que ele veio pregar no inferno, né? O pessoal usa para dizer, né? Totalmente errado. E é difícil de tirar essa da mentalidade do. Estava conversando uma vez com uma pessoa que se diz cristã, ele acredita que realmente é desse jeito. Nada que você me dizer vai mudar a minha ideia do que o Senhor Jesus. O que ele ficou fazendo nesses 3 dias? Foi lá pregar, mas se as pessoas já estavam no inferno, não tem mais salvação. Não estão no inferno. Não, mas é o que eles dizem, né? É isso, exato. Eles não inferno, não. Estão lá na sala de espera, né? Mas eles alegam. Os perdidos, né? Então, eles alegam que eles estão no inferno. Então, já ouvi isso aí. Foi lá, tentar salvar. Começa, por isso que eu gosto de falar para os irmãos: irmãos, vocês têm que se firmar nas bases doutrinárias, que a doutrina responde tudo para nós. A doutrina responde coisas do Velho Testamento, que você chega lá, você lê, às vezes o como, que às vezes você está curioso saber, a doutrina de Paulo responde, que nem eu estou falando isso aí. Noé trabalhou sozinho, porque era ele e a esposa só, quando começou a história. Noé foi um homem de fé, isso foi em Hebreus 11, inclusive, e pela fé ele preparou a arca, fabricou, pela fé ele preparou a arca para a salvação da sua família. Mas é interessante que quando Deus falou com ele, era só ele com a esposa. Ele não tinha 100 cães de fé, ele não tinha filhos. E é interessante que ele ouviu aquilo. Imagina, você ouvir de Deus algo que vai acabar o mundo, vai ser tudo destruído. Você pensa assim, vou botar filho nesse mundo? Eu não. Ele colocou 3 filhos, pela fé, ele colocou os 3 filhos se casaram e todos entraram na arca. Olha que interessante, isso é fé, gente. Só fala que ele foi o maior evangelista do mundo, né? Não ganhou ninguém, mas a família pôs na arca. Exatamente. Não ganhou ninguém do mundo, mas na casa dele ele pôs para dentro da arca. É um privilégio muito grande isso aí, né? Isso é, puxa vida, não tem preço. Então, mas daí você vai ver que interessante, estou falando porque ontem nós estávamos falando isso aí também, que nesse final de tempo, a massa cristã é muito grande.
salvação, o arrebatamento vai ser um monte daqui. Eu tenho que dizer, sincero, não estou querendo limitar a graça de Deus, mas o tempo é o tempo do fim. Uma coisa é o início, a mesma época, uma coisa no começo e outra coisa no fim. Então, no arrebatamento, né, vai ficar, porque a gente lê o que vai acontecer nos 7 anos, essa mulher que muda de nome, né, ela vira meretriz, a mulher meretriz. Era noiva, tá aqui, a noiva está aqui, não é isso? Nós somos a noiva, quem? Toda a profissão cristã se professa ser a noiva. Só que tem que estar no meio uma meretriz. O que é meretriz? É aquela que se vende, qualquer coisa vale. A noiva não, a noiva é fiel. Só que está tudo junto assim, ó. No arrebatamento, o que vai acontecer? Quem vai sair é a noiva. Vai ficar quem? A meretriz. Que daí ela entra por 7 anos, chamada de mulher, a grande meretriz, a mãe das meretrizes. Daí, ela tem um poder muito grande, ao ponto tal do imperador, a besta, convidar para que reine junto com ele, tanto poder que existe. Então, não é meia dúzia de pessoas, é uma massa muito grande e poderosa. Bom, não vou mostrar o assunto, depois a gente fala isso aí. Bom, então, né? Começa com então, daí vai longe. O evangelho pregado, né? Então o evangelho pregado também. Então esse é o assunto que o evangelho também pregado a mortos. Porque quando ele vier para estabelecer o reino, ele vai julgar os vivos. Ele é competente para julgar os vivos na vida dele e o milênio. E os mortos, não, o grande trono branco. Então divide. Se o julgamento para julgar os vivos não é como na grande tribulação, né? Na vinda dele. É na vinda dele. Que é o final da grande tribulação. O final, isso, o final. Vai ser um período chamado a indignação. Indignação. Ele veio para julgar. E, por exemplo, outra coisa, ó. 2 Coríntios 5, versículo 10, por favor. Dá uma olhada lá, já que está falando desse assunto. 2 páginas. Cheio de café gostoso aí, não mano? Ô mano, você que fez café aí? Cheiroso, hein? Nós não briga dinheiro aqui na garganta. Achou aí? 2 Coríntios 5:10, por favor. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Está com outra versão? Você que está com. Não, você está com a versão aí, é outro não? Tem aqui. Vamos ver. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal. Não, mas importa aqui. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito o reino de Deus. Tá. Quando que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Tribunal de Cristo? Tribunal de Cristo. O que é isso? Quando arrebatados estivermos com o Senhor, Ele vai fazer o tribunal de Cristo para os salvos. Tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Isso é o fato. Esse é o fato. Todos quem? Salvos. Todos. Olha que interessante. Todo mundo pensa que é os salvos. Não é? Por quê? Por que não é? Continua me lendo esse próprio versículo aí. Para que cada um receba o que fez por meio do corpo, conforme o que praticou o bem ou o mal. Quem que é esse? O bem ou o mal?
Quem que é? Bem é o salvo, o mal é o perdido. Bem é o salvo e o mal é o perdido. O tribunal de Cristo, porque olha que interessante, irmãos. Por isso eu estou falando, o fato é, Paulo está falando, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, Salvos ou perdidos. para recebermos o bem, esses são os salvos, e o mal é o perdido, que foram feitos por meio do corpo. Porque é o seguinte, irmãos, o tribunal que chamaram, obrigado. Agora dá para perseverar, né, irmão? Então, a irmã precisa de uma salva de palmas. Obrigado, irmã. Obrigado, viu, Marinha? Obrigado. Vocês querem uma bolinha? Quer? A garrafa tá vindo aí. Só pode o cara afogar agora. Os olhos do gordo. Porque é o seguinte, irmãos. O grande trono branco, que é o tribunal de Deus para os homens, sempre foi conhecido. É o julgamento do último dia. O juízo do último dia, a ressurreição do último dia, que Deus vai julgar todos os homens, doutrina do Velho Testamento. Só que agora, irmãos, aí que está isso que a gente tem que aprender, né? A gente fala, tem que aprender. Agora nós entramos, numa outra dispensação que nunca existiu, né? Que nunca foi conhecida, melhor, lógico que não existiu, nunca foi conhecida. E só que esse período ele tem um começo e ele tem um fim que coloca fim literalmente nele, que é um povo que vai, nós conhecemos, que vai até um dia que vai haver o arrebatamento, ele vai embora. O que será desse povo? Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, nós, os salvos, para recebermos o bem. E o outro fica o quê? O tribunal de Cristo, ele se estende até o tribunal. Então, dois o incrédulo é o que é o mal, vai receber o seu. Está em duas etapas, né? Então, o tribunal e o trono são as duas etapas do tribunal de Cristo. Essa primeira etapa não era conhecida, agora foi manifestada pela doutrina de Paulo. Mas é para quem que é? É só para salvo. Ele é só para salvo. Quando você diz o caso do julgamento dos vivos e dos mortos, são duas coisas distintas. E assim também, no tribunal de Cristo, são duas etapas: o salvo e o perdido. Mas nessa época, o salvo, eu sou salva, eu vou ver algum parente meu conhecido próximo que não foi salvo? Tá, não sei se eu entendi, mas não compreendi. Não é verdade, então. Assim, não vai ficar tudo junto, né? Uma pessoa salva, quando vai para o tribunal. Nós vamos embora. Nós seremos arrebatados. Nós vamos para o tribunal de Cristo. Só salvo. O tribunal do bem. Aí a gente não vai ver. Sim, quer dizer, nós estaremos por lá, né? Nós vamos acompanhar o Senhor em toda a sua trajetória, né? Então, vou ver um conhecido que não foi salvo sendo julgado, será? Não sei. Não sei. Não, porque eu sei que nós estaremos perfeitos, segundo a justa justiça de Deus. E o incrédulo está sendo julgado segundo a justiça de Deus. Não vai ter aquela coisa assim que eu vou falar assim, vou ver meu tio lá, por exemplo, né? E o incrédulo, ele está lógico, ele vai para o lado de fogo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu não vou ter aquele sentimento, meu tio. E são tempos diferentes, né? O tribunal de Cristo é um tempo, os salvos, outro tempo vai ser para os perdidos, dividido em duas partes. Então talvez a distância é bem grande, né? Vai passar o milênio, vai passar. Mas é questão de conhecimento, nós teremos o conhecimento, né? Nós
vezes nós podemos até ver um parente bom bem próximo, né? Mãe, pai, sei lá. Não sei, mas nós seremos perfeitos. Vai ser o dia da justiça de Deus, né? Julgamento final. Então nós seremos perfeitos. Nós teremos a mente de Cristo, não haverá sofrimento. Então, essa é mais uma passagem que a gente tem que colocar limitada aquilo que nós temos, né? Porque aí nós estamos entrando no assunto como, né? Nós não queremos saber o como. Nós não sabemos como, nós sabemos o que vai ser. Então, amém. Se limita nisso aí. Porque vai ser o dia da justiça que Deus vai executar mesmo perante o dia do julgamento do incrédulo, né? Perdido. Irmão, tem mais uma dúvida sobre esse texto aí. Quando o Senhor vir, ele vai julgar Cristo e o anticristo, vai ser lançado lá do fogo da lava também. Eles vão ter um exército. Essas pessoas vão ser julgadas nesse tempo, já vão ser levadas? Eu acho que sim. Até. Eu dúvida, né, mano? Você está falando um negócio interessante. Que. Na sua manifestação, ele vai julgar os vivos, vai pegar a besta, o falso profeta, lançar no lago de fogo e dar a entender que ele fala: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Quem? Aquela massa de pessoas vivas que vão ser lançadas para o lago de fogo, julgamento. É o julgamento dos vivos. Entendeu? Esses vivos, esse julgamento, eles vão depois lá no final do trono branco? Não, já foram julgados, o inferno já está em funcionamento. É que, por exemplo, esses dias atrás, olha, eu não gosto de entrar em grupo, não. Eu evito grupos, né? Eu saí de meia dúzia esses dias atrás. E daí, num dos grupos lá, uma pessoa fez essa pergunta aí: por que é que o anticristo vai ser lançado vivo no lago de fogo? Tenho uma vontade de responder, não vou responder porque, infelizmente, irmãos, nos grupos as pessoas fazem pergunta sem consultar, sabe, sem buscar, sabe, não tem jeito de ser mais barato, joga a pergunta. Eu fiquei quieto, falando, não vou responder. Toda vez que eu respondo, eu entro focando, né? Eu não vou responder. Dalmário mandou a pergunta para mim: vale um doce? Dalmário. Vale um doce, aquele jeitão do Mário. Daí eu falei: Mário, daí expliquei para ele, né? O que acontecia com o anticristo. Daí ele pegou, botou no grupo: o alemão respondeu isso aí. Daí ele começou. Não, mas o Bruce fala que não sei o que, tal, os adendos, né? Não, porque fala que não sei o que, tal. Eu falei: então tá, é isso aí, né? Eu respondi isso: não, então tá. Não, pera um pouquinho. Qual que era a pergunta? Por que o anticristo vai ser lançado no lago de fogo? Eu falei: por que o anticristo está sendo lançado no lago de fogo? Daí veio com um monte. Não, mas eu faço profeta. A outra besta, né? As pessoas que estão vivas, ele fala que vai ser lançado. Tá bom, mas a pergunta que você foi a pergunta do anticristo. Estou respondendo ao anticristo. Então, daí vira uma novela, daí vai buscar até no China lá os assuntos. Por que já não procurou antes de perguntar? Entendeu? Então é complicado. Mas todos vão juntos, né? Todos vão lançar o lago de fogo, que dá a entender, né? Até o príncipe Gog, inclusive, vai ser lançado também. Gog é o último que vai invadir Israel, né? Que é Gog, né? Então, daí eu me falo: isso aí tem uns assuntos bons para hora, né? Então o Senhor virá estabelecer o reino dele, e essa última parte da ressurreição dentre os mortos. Então isso é chamado aqui a primeira ressurreição, certo? A primeira ressurreição se divide em 3 partes. Primeira ressurreição, 3 partes: Cristo
arrebatamento e a vinda dele no reino para estabelecer o reino. E a terceira parte, os que ficaram vai acabar. Então a gente fala outra hora outras coisas. Né? Arrebatamento e a vida pública do Senhor. Embora o arrebatamento seja um evento para a igreja, a ressurreição se dará nessa ocasião e envolverá também os salvos do Antigo Testamento, porque são arrebatamento. Todos os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados. Aquilo que fala lá em Tessalonicenses 4, uma versão, como é que fala? Vamos lá, por favor, 1 Tessalonicenses 4, só para a gente pincelar alguns assuntos aí. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, o versículo 13 ao 18, nos fala desse evento, né? E daí, vamos ler só, vamos ler o 14 em diante, vai. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele descerá com alarido, é isso que fala, hein? Como é que fala? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é isso? Alarido, o que é isso? Grande brado. Um grande brado. Não é alguém que vem com ele junto, o alarido? É, várias vozes. Alarido é som de muitas vozes. Vamos ver se era uma pessoa. Isso é com alarido. O que é alarido? Eu conheço o alírio, meu irmão que morava em Minas Gerais. Agora o alarido não é ele. Então o que é o alarido? É um som de muitas vozes, seria, né? É o som. É um som alto. Isso aí foi o que o Senhor fez lá, por favor, primeiro, lá na ressurreição de Lázaro, capítulo 11. Lembra disso aí? Sim, 11, 43, é esse, né? A Ara coloca grande brado, né? Perdão. É que eu deixo ligado porque às vezes é uma emergência. Por favor, irmão. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Sim, o que ele fez? Clamou com grande voz. Com grande voz. Não sei que altura que foi, mas ele tiraram a pedra, ele não entrou lá. Ele falou com um brado, ele deu um alarido. Lázaro, vem para fora. Por que Lázaro vem para fora? Ele não disse, vem para fora. Senão ia sair todo mundo de lá. Lázaro, era ele só. Aí saiu ele. Então aí, a mesma coisa. O Senhor está vindo com a voz de poder para ressuscitar os mortos. Esse alarido tem a ver com o brado para chamar dos mortos os santos do Velho Testamento, por isso que fala com voz de arcanjo, né? Com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Não é isso? Volta lá para o resto. Como é que está escrito aí? Depois nós, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso. Então tá. Ele chama os santos do Velho, essa voz de arcanjo, chamando os santos do Velho Testamento. Por que arcanjo? Porque o Velho Testamento foi ministrado por anjos. A lei foi dada por anjos. Foi ministrada por anjos. Embora foi para o homem.
Então ele veio com essa voz de arcanjo, a voz de autoridade para fazer isso. E os que morreram em Cristo, a igreja, os que morreram em Cristo, é a igreja, e nós, os vivos que ficarmos. Quem? Nós, a parte da igreja que estamos vivos. Seremos todos levados embora. Isso ele está colocando por ordem, como é que vai acontecer. Mas daí fala, leia o 16 outra vez, por favor. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com eles, tá? Então, quando fala primeiro, é questão de ordem. Ele vai ressuscitando, e depois nós, que vai ser a última coisa, seremos arrebatados, mas nós iremos juntos encontrar com o Senhor dos ares. Essa trombeta de Deus. Até foi comentado, ele pensa que os mortos vão primeiro e depois que nós vamos. Não é isso, a questão do trabalho, de colocá-los em forma para a glória, começa pelo Santo Velho Testamento. Parece que, se eu não me engano, eu vi no Lúcio, esse é a trombeta de Deus aqui, está relacionado à voz de arcanjo, os santos do Antigo Testamento, e a trombeta de Deus, os que estiverem vivos, os santos que estiverem vivos. Porque a trombeta é um chamado aí. Né? Mas esse chamado, isso. Vamos lá, por favor. Vai lá em Coríntios 15, que é o mesmo assunto, ele fala um detalhezinho lá, vai ajudar. Lembra que nós falamos dos incorruptíveis, né? Isso? Da incorruptibilidade e da imortalidade. E ele fala da trombeta lá. 1 Coríntios 15, 50 e 1 e 2. Tá, vamos lá. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que é essa trombeta que ele fala aí? Fala lá também. É a trombeta, não tem nada a ver com o Apocalipse, tá? É a trombeta que vai colocar fim na nossa dispensação. É o chamado de todos para o fim dessa dispensação. É no fim dessa dispensação que ele vai fazer tudo isso aí. Tudo isso aí, ressuscitar os mortos, o Santo Velho Testamento da igreja, arrebatamento, vai se dar nesse dia aí, que é no final da dispensação da graça. Ele vai trazer todos e vai levar embora. O que ele está dizendo aí? Que em Hades, na sala de espera, não vai ficar ninguém. Na terra, salvos, não vai ficar ninguém também. Acabou, os salvos estão tudo com o Senhor. Ou seja, na hora que começar os 7 anos, não tem aquela ideia, se você não andar direito, você vai ficar aí. Você aprender, daí eu sei que vai pregar o Evangelho, daí, nossa, que é isso? Tem que arrumar uma coisa dessa, né? Porque todos nós vamos embora. É o Senhor que vai despertar nos 7 anos pessoas para entender o que está acontecendo. Esses serão quem? Começando pelos judeus, representados por 144 mil, que eles serão as verdadeiras testemunhas de Jeová, os 144 testemunhas de Jeová, eles serão isso, que o Senhor vai despertar. Não vai ter ninguém para pregar, ninguém vai pregar para eles, o Senhor vai falar com eles, vai despertá-los. Então essa trombeta, ela tem a ver com isso, o final da dispensação da graça. Conectado assim, esse chamar de todos para ir embora, que acabou. E essa trombeta, que é o arrebatamento, né, que é o fim disso, ela não é um marco para começar os 7 anos, é um marco para terminar a dispensação da graça. Os 7 anos é uma outra coisa.
Nós vamos entrar agora, depois que eu colocar uma linha um pouco disso. Lembra disso aí, nós que interessarem para a gente ler alguma coisa sobre isso, sobre os 7 anos, a gente pode falar um pouco. Tá, então aí o que vai acontecer aí, ó, o arrebatamento é a doutrina de Paulo, isso é desconhecido no Velho Testamento. O arrebatamento será quando o Senhor vier para os seus santos. Fala em João também, né? Paulo está falando tudo bem, mas o Senhor anunciou também em João 14. A vinda de Cristo é quando ele vier com os santos que forem embora aqui, ó, né? Os que foram levados, nós viremos com o Senhor no arrebatamento. No estabelecimento do reino. No arrebatamento ele vem para libertar a igreja. São Licenses, capítulo 1, versículo 10. E em sua vinda ele vem para libertar Israel. Nós viremos com ele. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Nós lemos agora, nos cardeais. Mas a vinda de Cristo não acontecerá até que se cumpra os 7 anos proféticos que vai acontecer depois do arrebatamento. Já acabei de falar, o marco para dar início aos 7 anos não é arrebatamento, esse é o pacto com os judeus. Esse é outro assunto que não pode ver. É um pacto com a morte que eles vão fazer. Ou seja, falando outra vez, o arrebatamento coloca fim na dispensação da graça. Não é o início dos 7 anos. Por quê? Quer ler? Vai, vamos ler? Então vamos lá, vai. Vamos lá, e nós temos que ir para a profecia, né? Vamos para a profecia, vamos lá para o Velho Testamento. Vamos lá, Daniel 9. Daniel 9. Está aqui, ó, Daniel 9. Daniel 9, 7. O bom era 70 semanas de Daniel, era. Nossa, ia cair de redondo, não? 70 semanas de Daniel é uma joia, né? Começava e terminava, né? Estava para começar e terminar hoje, né? Não dá assim para bater roteiro. Daniel 9 fala sobre as 70 semanas de Daniel, do versículo 24 ao 27. O 27 é o último versículo do capítulo. Né? Então ele começa no versículo 24, que o anjo veio falar com Daniel sobre as 70 semanas de Daniel. E as 70 semanas de Daniel, ela é algo que vai acontecer para que se cumpra algo. Lê o versículo 24, por favor. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Certo. O que é isso? Milênio. Então ele está falando, 70 semanas estão determinadas, aí fala selado, né? Estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O teu povo é o judeu e a santa cidade é Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. Não é isso? 70 semanas vão existir para que aconteça isso. É o milênio. Daí no 25 ele começa: sabe e entende, desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém até o príncipe do discípulo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. E 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Certo. Isso aí, irmãos, essas 70 semanas são divididas em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Certo? Então ele fala 7 semanas, 62 semanas. 69. E mais 1 semana. É assim que está dividido isso aí, tá? Então ele mostra que... Leu outra vez.
Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Certo. Isso foi a restauração de Jerusalém, que demorou 7 semanas. 7 semanas de anos. Tá? Não é semana de semana, nossa aí. Senão não faria nem sentido falar um negócio com isso aí, né? Se fosse semana. São semanas de anos. Certo? Semana de anos. Isso aí é Levítico, né? Essa é a semana profética. Lembra desse versículo? Não. Então vamos lá, Levítico 25. Levíticos 25. É 8, isso. Obrigado. É isso, 8. Quem que falou aí? Por favor. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Tá feito aí. Já deu a conta pronta aí. Então você levou 49 anos para reedificar Jerusalém, os muros de Jerusalém. Na verdade, os muros de Jerusalém, tá? Porque então vou falar para você tempo de semana. Né? O que é o assunto aí de Daniel são os muros de Jerusalém, certo? Não é o templo. Quem cuidou do templo foi Esdras, não Neemias. E a contagem das 70 semanas não é por Esdras, é por Neemias. Então quando ele fala, sabe e entende, né? Voltando ao nosso capítulo lá, sabe e entende, desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, 7 semanas, que é o tempo que ia ser reedificado, e 62 semanas. Por quê? Porque até o príncipe, o ungido, daí são mais 62 semanas. E vai dar o quê? Total? 69 semanas. 69. Então volta lá para chegar nesse. Para chegar nisso aqui, tem que fazer tudo isso aí. Tem que andar nos degraus aí para não escorregar. Vamos lá, Daniel 9, volta lá então. Versículo 26. E depois de 72 semanas. 60. Desculpa. E depois de 62 semanas será cortado. Tá, perdão, cortar, perdão, eu não aguento aí, porque essas 62, o número que na verdade ela é? 69. 69, porque 7 já foram, tá? É 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62, porque a 7 já foi. Depois daqui a 69 aí, né? Volta outra vez, irmão, perdão. E depois de 62 semanas será cortado o ungido. Certo. Quem que é isso? O Senhor. Será cortado o ungido. Ouça a versão lá, cortado. E nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. E são determinadas assolações. Certo. Depois dessas 62, que é 69, será o quê? Cortado o Messias. Porque é a rejeição completa. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O que é isso? Destruição do templo nos anos 70. Então, a morte do Messias, o Messias cortado, é o Cristo que morreu. Depois disso, ia ser destruído Jerusalém e o templo ia parar com tudo isso aí. Isso aconteceu, mas aconteceu 30 e poucos anos depois do Senhor. Daí que foi destruído Jerusalém. Certo? E quem que foi que destruiu Jerusalém? O que está escrito no versículo 26 aí, então? Vou ler outra vez. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem que foi então que fez isso? Quem que foi? Roma, certo?
Só que ele está falando um detalhe, o que ele falou aí nessa história aí? O príncipe que há de vir. Um príncipe que há de vir. Príncipe que há de vir. O povo de um príncipe que há de vir. O príncipe não está aí. O povo e o príncipe que há de vir, esse povo destruirá a cidade e o santuário. Quem que fez isso? Os romanos. Então ele está falando que esse povo aqui, ele é o povo de um príncipe. Só que o príncipe há de vir. Correto? Dá para entender isso aí? Não? A grande tribulação ele vem, né? Certo, então, não, mas dá para entender isso aí? Dá para entender. Então tá, então vamos lá. Versículo 27. Está faltando uma semana, não está faltando uma semana? Então, ele vai falar agora da última semana. Versículo 27 é a última semana. E ele fará um pacto firme com muitos. Ele quem? O príncipe que há de agora vir. o príncipe chegou. Chegou. Tá, o príncipe apareceu aí. Tá, então vamos ver o E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Certo. E ele, o príncipe, fará uma firme aliança com muitos por uma semana, que é a última semana que falta. Quem que vai fazer uma aliança com os judeus? Um príncipe romano, porque não é o príncipe do povo que é de vir, agora o príncipe está aí. Certo ou não? Dá para entender isso? É o príncipe que chegou, o príncipe aí vai fazer um pacto com eles por uma semana. Certo ou não? Certo. Então, o que determina o início da última semana, que são 7 anos, né? Uma semana, 7 anos, o que determina é o pacto que eles vão fazer. Ele fará uma firme aliança, que o pacto com eles por uma semana, a semana que está faltando. Só que essa última semana não é como nós vimos no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém. O que foi isso? Foi o pacto que Artaxerxes fez com Neemias para que ele fosse lá e restaurasse os muros de Jerusalém. Que foi uma bênção para eles. Agora, essa semana, lê esse versículo 21, capítulo 28 de Isaías lá. Isaías 28, versículo 15. 15, 16, 17 e 18. Ou só o 15 e 18 não foi. Porquanto dizeis, fizemos pacto com a morte, e com o Seol fizemos aliança. Certo. Quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Certo. Olha que terrível. Então, esse é o pacto que eles vão fazer, é chamado de pacto com a morte. Por quê? Eles estão indo para a condenação, gente. Eles estão fazendo pacto de condenação. Eles estão achando que está tudo bem. Maravilha. Os judeus estão tudo lá esperando, não vê a ordem de poder ir para Jerusalém, ir para a Judéia lá e restaurar as coisas. Estão aí. Só que ninguém tem poder para dar a eles costa larga para que eles façam isso. Mas vai ter. O Império Romano vai ser restaurado juntamente com o príncipe, mas isso ainda é no início dos 7 anos, tá? Vai acontecer essa coisa, né, que vai acontecer. Então, isso que determina o início dos 7 anos. Eu estou falando, não é o arrebatamento. Porque o arrebatamento pode acontecer hoje, nós esperamos isso hoje, né? Nós estamos esperando hoje o arrebatamento. Não é aquilo que muitos cristãos aí, infelizmente, ficam. Ai, você viu o que aconteceu lá? Você viu como é que chamou?
o russo lá, O Putin. é o Putin. Ah, viu não sei o quem? Mas você viu lá na faixa de Gaza? Ai, nossa, o fim está próximo, né, irmão? O fim é hoje. Para nós, o fim é hoje. Nós estamos cada dia, estamos aqui esperando o Senhor. Para nós, irmãos, o único sinal, a única profecia que existe para a igreja está nos nossos olhos e ninguém vê. Só fica correndo atrás de Israel. Com a bandeira. Israel dando puxa o valor, não que não, né? É o povo de Deus terreno, mas eles vão entrar em condenação. Tá? Eles estão caminhando para isso aí, ó. A última semana aí é simples juízo. O príncipe é o anticristo ou a besta? Não é esse. Então, esse ainda, então vou chegar lá então, ó. É esse imperador aí, o governador. Bom, só para um detalhezinho. Então, o arrebatamento acontece. Nós não sabemos se vai demorar semanas ou meses, não sei quanto, para que isso aconteça, esse levantamento aí. Porque isso é o mercado como europeu que nós chamamos hoje, né? Eles são o Império Romano. Eles não conseguem se acertar porque enquanto a igreja não for arrebatada, não vão se acertar mesmo. Vão ficar nessa coisa aí. Quando a igreja for arrebatada, daí eles vão poder se unir, se fortalecer, vai levantar um governador entre eles e vai tomar um corpo. Então isso pode demorar um tempo. Não tem nada a ver com o arrebatamento. O arrebatamento já foi. Vai acontecer isso. Na hora que eles se fortificarem, daí eles vão ter poder para falar para o judeu: volta para Jerusalém, e todo mundo fica quieto. E eles vão voltar. Baseado em quem? O príncipe está aí. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, no começo da semana. Então o que determina isso é um pacto que eles vão fazer com esse príncipe aí, que é o príncipe romano, porque é o príncipe do povo que destruiu a cidade. Então, Roma vai ter que voltar outra vez, entendeu? O império, né? Eles vão ter que voltar. Só que daí, como é que fala aí? Você está no Isaías? Estou no Isaías, não, Daniel. Isaías 28? Você que está lá, então lê outra vez. 15 ao 18, por favor. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Certo. O que é isso? O que ele está falando aqui, ó. Ele firmará uma firme aliança com muitos por uma semana. Versículo 27, irmão, você está em Daniel, né? Ele firmará uma firme aliança com muitos por uma semana. Aliança, pacto, concerto, é tudo a mesma coisa. As versões mudam, mas é o mesmo assunto, tá? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Certo. Então, eles voltarão a fazer as ofertas e tudo mais, não é isso? Falando isso aí, né? Porque para cessar o sacrifício, a oferta de manjar, porque eles vão voltar a fazer o sacrifício, a oferta de manjar,
É o que tem que ser feito lá em Jerusalém, não tem outro lugar. E hoje eles sabem isso, que é lá que é o lugar. Então eles querem voltar para lá para isso aí. E eles fazendo isso, nós vemos que na metade da semana, esse que vai cessar fazer isso aí, não é o mesmo. O príncipe que vai fazer o concerto não é o mesmo que vai romper o pacto. É um outro. É um outro que vai fazer isso. Não é ele mesmo. É o outro que vai levantar para, inclusive, vai derrubar esse aqui, ó. E ele vai, daí sim, emergir de uma forma, daí sim começa a grande tribulação. Esse outro aí já é besta, né? É o chifre pequeno, né? Então, esse é o chifre pequeno, o oitavo rei. Então, vai acontecer porque na metade da semana, Satanás será expulso do céu, descerá para a terra, e é ele que vai energizar essas duas pessoas ali, para derrubar esses. Ele mais dois ali, entendeu? E daí ele rompe o pacto, porque daí a questão de adoração vai mudar, ele vai cessar qualquer tipo de adoração, por isso que fala que vai cessar o sacrifício, oferta de manjares e tudo mais. Então o pacto que eles fizeram com a morte, inclusive eles vão padecer por isso, porque vai ser rompido esse pacto aí. Só que quando acontecer isso, voltar outra vez, quando levantar essa potência que vai dar costa larga para os judeus, e eles forem chamados para ir para Jerusalém, para dar o início aos 7 anos, né? Eles foram chamados, falando outra vez, o Senhor que vai despertar um remanescente para entender o que está acontecendo, e daí ele começa a pregar o Evangelho do Reino. Eles não vão se associar com ele, com seus irmãos. Seus irmãos vão para Jerusalém para fazer tudo aquilo lá, e eles não vão. Eles começam a pregar contra eles. Contra no sentido, avisando o que está acontecendo. Então, só para lembrar esse detalhe aí, que o pacto, né, não é o arrebatamento que vai fazer isso aí. Acabou. Vamos embora. Tomou atenção? Não quer fazer um intervalo? Vamos tomar um cafezinho. Quer tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho, gente. A gente fala.